Nosso tema de hoje é o universo das letras e dos estudos culturais em que se cruzam a questão racial e a luta feminista. E também o mundo do samba, a principal expressão musical negra no Brasil, visto por uma perspectiva afrodiaspórica. Nossa convidada de hoje tem uma significativa carreira acadêmica que inclui bacharelado, mestrado e doutorado em letras e pós-doutorado em estudos culturais, além de certificação em estudos feministas e especialização em culturas e literaturas da diáspora negra. É pesquisadora de cultura popular brasileira, com foco na vida cultural privada dos negros no universo do samba carioca. Trabalha com consultoria e revisão de conteúdo de assuntos relacionados à cultura afro-brasileira e à diáspora negra. Entre 2013 e 2016, trabalhou na Fundação Cultural Palmares e na CEPIR, em Brasília, como assessora na área de estudos étnico-raciais. É, além de tudo, contista e tradutora de ficção. Vamos receber a pesquisadora e escritora Kátia Costa Santos. Kátia, é um imenso prazer recebê-la aqui no nosso Cultura em Resenha, mostrar essa perspectiva de uma mulher negra, intelectual, acadêmica, ativista. Como é que você iniciou essa carreira? Como é que começou essa ideia? Bem, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nessa semana, né? Quando a gente perdeu o Januário Garcia. Então, eu olho para vocês dois, eu fico verdadeiramente emocionada daqui de pensar nesse momento histórico que a gente está vivendo em todos os sentidos, e eu aqui no CUT, né? E você tinha uma facilidade especial com o Janu? Quando nós nos encontrávamos na rua, a gente se falava muito bem, nem sei se ele sabia qual era o meu nome, mas quando eu passei a sempre abordá-lo, depois que eu assisti um documentário nos Estados Unidos, no Festival de Cinema Latino, e tinha um filme produzido, era uma produção norte-americana, e aparecia um militante muito jovem, nos anos 70, eu falei assim, eu conheço essa pessoa. Eu acho que eu conheço, fiquei com muita dúvida. Depois, só quando chegou em casa, que é o Januário. Aí, quase todas as vezes que eu encontrava com o Januário, eu falava, perguntei, eu sei qual é, The Spirit of Samba. Eu sei, é isso, documentário mesmo. E sempre engrenava com esse assunto. Sabe aquelas pessoas chatas que sempre te falam a mesma coisa? Era a minha senha para bater um papinho com ele. Mas voltando, então como é que você deu início a essa sua carreira? Eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever, e num certo período eu comecei a estudar. Eu trabalhei muitos anos numa loja de departamentos, e na época ela pagava muito bem e tal, e eu comecei a estudar inglês quando estava nessa porque eu sempre estudei. Era uma empresa americana? Aqui no Brasil mesmo. Mas, era uma loja de departamentos. Não, ela era holandesa. Holandesa. E aí eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei a prestar. Só quando eu comecei a estudar inglês foi que eu comecei a comprar música estrangeira. O meu irmão já ouvia tudo da soul music, que ele é mais velho do que eu. Mas aí eu comecei a prestar atenção nas músicas e comprar músicas estrangeiras. E foi no mesmo período em que foi início dos anos 90, isso, e comecei, né? Aí começa a se descortinar para a gente o universo norte-americano negro, né?
E principalmente quando você começa a compreender, você quer saber mais. E minha mãe faleceu em 88, e assim, de repente, e aquilo foi muito impactante para mim, e eu precisava fazer alguma coisa para não morrer. Então, o que eu fiz foi me inscrever para o vestibular da PUC, que à época era a única universidade no Rio de Janeiro que tinha curso de tradução, e como eu ganhava decentemente na época, eu falei, bem, tudo que eu ganhava vai ser para pagar o curso, e eu vou fazer outra coisa, vou trabalhar, estudar, e foi ótimo isso, porque eu fui fazer o que eu gostava de fazer, não tinha intenção de ser tradutora ou de ser professora, a vida que diria ou que viesse depois, e eu ia continuar, e eu ia estar fazendo uma coisa que eu gosto, que é quando eu não sei se vocês lembram que tinha aquele caderno do estudante que na época do vestibular eles sempre publicavam, e para cada profissão eles mostravam tudo o que implicava aquelas profissões. E tradução tinha muita leitura, muito envolvimento cultural. Eu pensei, é isso mesmo. Mas ainda bem que, à medida que eu entrei para o curso, e trabalhando 8 horas, né? Eu trabalhava full time e fazia as aulas da PUC ao mesmo tempo. Era um desafio, né, Kátia? Muito desafio. Eu inaugurei a loja do centro da cidade, e eu fui morar na Cidade de Deus, eu tinha 7 anos de idade, então era do centro para lá. E na PUC eu passei por umas situações de racismo bem forte com professores, sabe? E na época, só no departamento da PUC, como negras, só éramos eu e Fernanda Felisberto. E aí Fernanda soube que ia ter o Senum em Salvador. Falou assim, não, vamos para o Senum. E isso foi em 93, e eu já tinha saído do trabalho, porque chegou um momento que me informaram na loja que eu trabalhava que eu ia ter que sair da faculdade porque ia mudar de gerente, e que o trato foi, não, você sai, e depois que ele sair, porque a gerente anterior, a dona Patrícia, era uma pessoa maravilhosa que fez assim um malabarismo comigo para eu conseguir cumprir esses horários, sabe? E eu cumpria bem os nossos acordos, então só por isso eu conseguia assistir a aula. E quando ia mudar de gerente, a chefe falou para mim que eu teria que sair da faculdade e aguardar o novo gerente chegar para ver se ele ia autorizar. E aí eu decidi que eu é que ia, né, deixar a loja. E assim eu fiz, aí me informaram, olha, você tem que fazer alguma coisa que você tem uma ficha muito boa, senão não vão te mandar embora tão cedo. Então comecei a faltar, aquelas coisas assim, e tinha uma coisa que era chave. Se você não voltasse de férias na data exata, se fosse quem fosse você, eles te mandavam embora. E assim eu fiz. E quando ele falou para mim, infelizmente, você é uma muito boa funcionária, mas a gente vai ter que te dispensar, eu já tirei a carteira de trabalho, já para dar... Me entreguei, sabe, na hora, mas... E aí eu saí em 93, e o Senum aconteceu em 93, só por isso eu pude ir ao Senum. E aquilo mudou a minha vida. Quando eu entrei na UFBA, primeiro eu convidei a minha irmã também para ir, que é mais nova que eu, e que tinha começado a faculdade também naquele semestre. Eu falei assim, olha, é um seminário de universitários negros, é um congresso, tem um ônibus para sair da UERJ para a Bahia, é Black Tour, vamos que vai ser muito bom. E quando nós chegamos em Salvador, e já foi uma briga a saída do Rio, né? Porque os alunos brancos da UFRJ não queriam deixar que nós, negros de outras universidades, entrássemos naquele ônibus, porque eles queriam ir fazer turismo dentro do nosso coisa, porque o ônibus era da UFRJ. Uma briga terrível na porta nesse momento, ali na Praia Vermelha, foi a primeira vez que eu me manifestei publicamente numa questão de embate racial dentro do Brasil, sabe? Aquilo ali já foi um prenúncio do que viria depois. E quando nós chegamos em Salvador, foi uma coisa linda. Quando eu vi aquele bando de gente preta, jovem, inteligente, o Eduardo daqui do Rio, Eduardo Nascimento, Eduardo Banana, que foi uma das pessoas que abriu o evento, quando eu ouvi o Eduardo falando, eu me apaixonei pelo Eduardo.
Mas aquele homem negro, inteligente, falando aquilo. E pronto, e nós fomos fisgados ali, a gente não saiu de dentro da UFBA, nós participamos do evento o tempo todo, e na volta para o Rio, depois de tudo aquilo, e eu já vinha estudando a literatura negra norte-americana, e ficando bem interessada, e quando eu tinha passado por essas situações na PUC, e aí eu fui aprender, né, a nossa história. Foi aí que eu fui conhecer o movimento negro, aí que eu comecei a frequentar vários eventos do movimento negro. Pelos americanos, você chega ao negro no Brasil. Sim, sim, exatamente. Porque até então eu estava só exercendo a negritude, né, mas inconsciente. Embora eu tivesse uma mãe semi-analfabeta, que hoje eu percebo que tinha uma percepção muito clara da nossa experiência como negros aqui. Tanto que ela sempre lutou muito pela nossa educação, muito. O coração dela explodiu quando ela tinha 49 anos de idade, e não foi à toa, né? Porque de todo o esforço que ela fez, todos os livros que a patroa jogavam fora, ela levava para casa e falava, guarda aí que um dia isso pode te servir. Então, essa é uma coisa também, além da tradução, e nós vamos falar disso depois, essa é outra coisa que nós temos em comum, né? Minha mãe também era uma empregada doméstica, também semi-analfabeta, que também fez todo o esforço possível para que eu pudesse estudar e ser alguém na vida. Era essa a forma dela, né? Exatamente. A minha mãe, eu lembro que os meus familiares, às vezes, falavam para ela, olha, essas crianças não podem continuar estudando sem trabalhar, porque criança pobre não pode ser assim. Ela falou assim, olha, só vai trabalhar quando acabar o 2º grau, porque não tem outro jeito, porque senão nem assim iria, porque eu quero que eles estudem. O mais importante que eles têm para estudar é isso. E era interessante porque foi uma época na Cidade de Deus que as famílias estavam tirando as janelas de madeira e botando a janela de alumínio, sabe? E não dava para fazer as duas coisas. Nos manter na escola, que a gente sempre estudou longe de casa, a gente fez o primário e o ginásio ali, mas o 2º grau no André Morroá, no Leblon. Então, ela falava assim, não vou botar taco nem trocar janela, porque eu tenho que manter vocês no colégio. Olha só, as crianças têm janela de alumínio, mas elas não estão estudando porque os pais não pagam a passagem para elas para irem para outro bairro. Então, vocês vão ficar sem. Mas o caderno tinha, o uniforme em dia, e toda a atenção dela, que ela era muito nossa parceira. Nós éramos um time, sabe? E isso... a Alice Walker, ela tem um poema que ela fala isso, onde foi que elas aprenderam isso? Onde foi que as nossas mães, com o background que elas tinham, que elas não tinham exemplo na própria vida? Para mim, é observando dentro da casa dessas pessoas, né? Porque como é que só assim que ela poderia saber, né? E quando eu já estava bem assim, procurando o que fazer, um direcionamento dentro dos meus estudos, já que foi sempre o meu prazer que determinou o que eu fazia dentro dessa área. Eu comecei, tanto que o meu trabalho final de tradução foi a fotobiografia do Malcolm X, que o da Gama do Cidade Negra tinha pedido para traduzir. Esse foi o meu TCC da tradução. Nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu quero voltar logo no segundo bloco sobre esse livro que também teve muita importância para mim, pessoalmente, que é a autobiografia de Malcolm X. Até o segundo bloco. Dando início ao segundo bloco, Kátia, você falou anteriormente sobre a autobiografia de Malcolm X e como é que você trabalhou com isso. Fala para a gente. Bem, no meu TCC, o que eu traduzi foi a fotobiografia dele, que foi escrito por uma escola negra americana, que no momento me ocorre o nome, mas era uma outra coisa. Agora, a biografia dele era... Quando você menciona a biografia dele, uma coisa que me chamava muita atenção nas salas de aula, na University of Georgia, é que havia sempre um homem negro que estava ali precisamente porque leu Malcolm X.
E eles faziam questão de dizer que a vida deles mudou pelo... E é incrível que até hoje você escuta esses depoimentos dos homens African-American, que as suas vidas mudaram a partir da leitura da autobiografia do Malcolm X, né? E você fez, então, lá na Universidade da Geórgia, um doutorado em letras, é isso? Sim, eu já cheguei lá como Essa experiência sua na cidade dos pessegueiros. Nossa. Tudo lá é Peachtree. Tem mais de 100 ruas, ladeiras, viadutos com nome de praça, com nome de Peachtree, que é pessegueiro, né? Sim. A University of Georgia, ela fica em Athens, que fica a 1h30 de Atlanta. E Atlanta é a nossa referência de civilização, digamos assim. Porque Athens é uma college town. A única coisa que tem mesmo lá é a universidade. Então, a gente está toda hora indo para Atlanta e toda hora se perdendo em Atlanta. Porque são mais de 120 ruas, driveways com o nome de Peachtree. Gente, você não tem imaginação? Não dava para colocar outro nome, porque é o estado dos pêssegos, né? E pêssegos maravilhosos, enormes, muito doces, né? Mas daí a ter esse nome, né? E e aí eu já saindo da universidade, já fazendo gancho mas a gente pode falar mais da universidade, só para dizer que depois eu morei em Atlanta, porque eu fiquei 2 anos na Emory University como professora visitante por 2 anos. Então, aí eu fiquei bem dentro de Atlanta. Eu morava em Decatur. E deu para viver bem aquela vida negra de Atlanta, né? Porque é uma cidade muito particular nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, você vê as divisões raciais fortes ainda dentro da cidade. Principalmente domingo de manhã. Domingo de manhã, a hora que as igrejas estão funcionando, você vê todos os brancos nas igrejas brancas, todos os negros nas igrejas pretas, né? Você percebe a divisão da cidade. Assim como alguns concertos. Quando você... uma semana antes de vir embora, nós entramos em um shopping onde estava acontecendo 2 concertos. Um country e o outro era Liz Wright, que eu amo, que é uma cantora negra, jovem americana. E você via aquelas 2 fileiras, assim, dos brancos indo para o country e dos negros indo para Liz Wright. E assim, sem problema, cada um seguindo a sua... E tanto que eu gostava muito eu conheci lá aquele Dave Matthews Band, e eu falava para as outras professoras negras, né, que eu gosto de... Elas falavam, eu quero ver você ir no show dele. Você vai aparecer na News, porque é a única mulher negra no show. Mas era uma banda branca que fazia uma coisa ligada à black music. Sim, e o vocalista, ele é da África do Sul, se eu não me engano, entendeu? Ele não é... E ele é maravilhoso, e tem umas músicas com temas negros. Então, eu fiquei gostando só à distância, não me atrevi a ir. E na universidade, foi assim, muito... Foi uma experiência realmente, um divisor de água na minha vida, como uma mulher negra, né? Como cidadã brasileira, porque você não tem melhor forma de entender o seu país do que quando você está de fora, olhando para trás e estudando o seu país e explicando o seu país. Não, e nós temos uma experiência muito especial lá, porque a maneira como nos veem, ou seja, nós somos vistos, uma pessoa como você é vista como uma negra americana, enquanto você estiver calado, você é uma negra americana. E você pode penetrar dentro da realidade local, mas com uma visão de fora. Sim, sim. Sim. Isso eu então, história comparada, doutorado de história comparada, isso te dá uma possibilidade fantástica. Da mesma forma que... porque os brasileiros da universidade eram todos brancos, né? Latinos, e aí eu cheguei... portanto. Latinos. Isso. E aí eu cheguei, eles começaram a me apresentar. Ali é o mercado, ali... E quando nós chegávamos nos espaços, os negros me cumprimentavam. Aí tinha uma amiga minha, Alessandra, que era com quem eu mais circulava por ali, me introduzindo mesmo na cidade. Ela falava, olha, eu já venho a esse restaurante já tem 2 anos, ninguém nunca falou comigo. Essas pessoas negras que trabalham aqui, eles tocaram no seu cabelo, o americano não toca no outro. Eu falei assim, querida, isso é coisa de comunidade, isso aqui é negro com negro, negro com negro. Isso é uma coisa que eu gostava demais lá, essa coisa de, sabe, nos olharmos, trocarmos o olhar e nos cumprimentarmos assim, com a cabeça, e passar, sabe, eu estou te vendo, né? Eu estou te vendo. Mas a maioria dos meus alunos eram todos loiros. Todos loiros.
Eu tinha, porque Georgia, né? Nós dizíamos que nas primeiras fileiras era uma gangue de Barbies, porque eram os meninos muito. E foi interessante, porque quando eu voltei para cá, que eu encontrava minhas amigas da PUC, falava qual é a diferença do Brasil e Estados Unidos. Eu disse, assim, eu acho que os nossos brancos têm mais melanina, são mais interessantes. São brancos, principalmente originários do sul da Europa, né? Sim, Portugal, da sim, Espanha, da Itália, sim. não é isso? Sim, Então, e outra coisa também que me chamou muita atenção, ainda mais depois de tempo de faculdade no Brasil, era que quase todos os meus alunos, independente da família que tinham, todos eles trabalhavam, e em tudo dentro do campus da universidade. Tinham essas minhas alunas Barbies, e tem aqueles ônibus enormes que circulam dentro no campus, e elas dirigiam aqueles ônibus. Às vezes eu entrava e falava, Miss Santos! Eu falei assim, como é que você pode estar dirigindo esse ônibus? Você é muito miúda. Ela, não, ele faz tudo sozinho, sabe? E nesse sentido, foi uma experiência muito forte, muito mais que forte, sabe? Muito educadora para mim, tanto quanto sobre os Estados Unidos, quanto sobre o Brasil. Por exemplo, o dia que um aluno veio para a minha sala com a camisa, que a bandeira era a bandeira dos confederados. Aí eu fechei a minha cara, olhei sério para ele e ele não voltou no dia seguinte, sabe? E você tem, né, que tomar uma postura, você tem que ter essa postura, porque também aí você tá do lado negro de lá. Então você tem a do lado negro da solidariedade. força. Exato, exato, exato. E também com a língua, né? Porque eu cheguei com o inglês daqui, que a gente vai fazendo, quando eu cheguei nem eu entendia bem o que eu queria falar, mas eu já cheguei em sala de aula, porque eu era TA, para ter a bolsa você tem que dar aula, então eu já cheguei dando aula, sabe? Os 8 O anos desafio, Kátia. Os 8 anos que eu vivi nos Estados Unidos foi dando aula, sabe? A partir do segundo ano, eu já comecei a assistir, porque no departamento de Romance Languages, a gente assistia aula em português e espanhol. Mas aí, no segundo ano, eu já saí dali e fui fazer Women's Studies e African American Studies. E já cada vez mais se expondo à língua, né? Eu fazia faxina no meu apartamento no final de semana, ouvindo a C-SPAN, que são os escritores falando dos seus livros, né? E principalmente sem prestar atenção, sem fazer a leitura labial, você vai treinando o ouvido, né? E aí pronto, aí foi maravilhoso. E é uma constante que eu tenho na minha vida até hoje. Nós temos uma coisa comum que é esse campo da tradução, não é? Sim. Mas você faz tradução de contos, eu faço tradução de ciências sociais, do Zygmunt Bauman, né? Como é que é essa experiência para você? Olha, eu não... Está passando uma música aqui. Eu hoje em dia quase não trabalho mais com tradução, mas principalmente porque eu não tenho a disciplina necessária para tradução. Quando eu me formei em tradução, eu fui trabalhar numa empresa de tradução de todo mundo da PUC, e nós estávamos perto nós estávamos traduzindo o Word 2000, que ia começar para 2000. Ganhei muito dinheiro, mas eu vi que eu não aguentava fixar. Eu sou muito conectada com cultura, estudos de cultura e análise de cultura. Eu não aguentei fazer aquilo. Então, hoje em dia, eu só traduzo as coisas para os cursos que eu organizo sobre mulheres inscritas, ou alguma emergência, como agora na pandemia, um giga que me salvou, dessa de revisão, de tradução, e eram textos negros que me interessavam que eles estivessem bem produzidos dentro do Brasil também. Então, só nessa circunstância. Não, só literatura, só texto literário. Esses outros não dá para mim. Meu espírito não aguenta. Agora, você trabalhou na Fundação Cultural Palmares e na CEPIR. Como é que você vê o desmonte desses órgãos de Estado no atual governo? Olha, muito, muito, muito triste. E isso não é de agora. Foi Cobrinha que me levou para a CPI como assessora internacional. Inclusive, nós fomos para a África do Sul, eu e Cristiane Sobral, para fazer uma palestra nas universidades lá, falando sobre a situação no Brasil. E eu tinha mais agência na Palmares, por ser menor, do que na CPI, né?
E quando eu estava na CEPI, foi muito próximo do... Eu fui para a CEPI, eu acho que no início de 2016, e 2016 aconteceu tudo isso. E tem um fato muito interessante, porque os funcionários da CEPI começaram a me perguntar por que não vem ninguém, porque nós ficamos lá boiando, depois que a Dilma saiu, e que saiu também, tiraram a Nilma, ficamos nós, funcionários, lá aguardando o dia que alguém aparecesse para tomar conta da casa. E os funcionários que me viram entrevistando pessoas, porque eu e a Edileuza Santos Souza organizamos um livro sobre o histórico das ações afirmativas no Brasil, eles nos viram entrevistando pessoas e eles cismaram que ali estava sendo contada a história da CEPI e que eu não estava entrevistando eles. Toda hora me cobravam. Então, quando nós ficamos lá soltos, vagando, eu falei, então tá, então agora eu vou começar a entrevistar vocês. E essa sua pergunta me lembra muito a fala deles, porque na fala deles é um material que eu tenho ainda, que eu ainda não fiz nada com ele. Na fala deles, você percebe o início e fim de uma coisa muito importante, que mudou a vida, inclusive, deles, que apenas trabalhavam lá, pessoas negras e brancas, né? E toda vez que eu vejo essas notícias, principalmente sobre a Palmares, é uma coisa devastadora por tudo que estava se propondo ali. E outra coisa, a América Latina toda, esperando esse livro que nós estávamos produzindo, para saber como implementar essas ações afirmativas. Então, nós estávamos, inclusive, sendo modelo para outros países, né? Então, foi muito complicado. Está sendo muito complicado. Ver esse desmonte ainda. E é por isso também que eu tenho que trabalhar nesse material, que eu quero publicar isso, porque eu acho que é importante que, principalmente nós, leiamos o que essas pessoas, o que esses funcionários têm a dizer sobre o processo. Porque eles têm a vivência interna. Sim, sim. É coisa da própria carne. Kátia, foi um prazer imenso conversar com você. O nosso papo vai se esticando e a gente tem que cortar, infelizmente, né, porque temos um limite de tempo. Mas eu quero agradecer pela sua participação e só dar a sugestão: publique esse texto, hein? Sim. Vai ser importante. São 8 pessoas. Muito bom. Obrigada, obrigada. Muito obrigado, Kátia.